vamos falar um pouquinho sobre as promessas de campanha do agora presidente Lula pela terceira vez. Vamos tentar compreender, por exemplo, será que vai ser possível zerar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Será possível cumprir aí com a reforma tributária, com a nova legislação trabalhista? Será que a gente vai conseguir criar um programa Desenrola Brasil para renegociar as dívidas da família? Esse é um assunto para aquele que está conosco todas as sextas-feiras aqui, o professor Lucas Sorgato, que é economista, professor universitário. Professor Lucas, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bem, professor, eu quero começar por uma proposta de campanha do presidente Lula, que já foi do último presidente, já foi proposta também de Jair Bolsonaro, mas que não cumpriu. Será que ele vai conseguir cumprir? E quais são os elementos, as variáveis que a gente precisa colocar e que são reais para o cumprimento de zerar imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, professor? Olha, Elias, aí é uma questão interessante. Bom, tanto o governo Lula, quanto o governo Bolsonaro, quanto todos os candidatos, né, nas nossas últimas eleições, fazem promessas. Tá? E Lula, eleito e assumiu agora, também fez as suas promessas, divididas no total, Elias, mais ou menos em 39 delas. Tá? Uma dessas promessas é justamente zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Então, na lógica, se faria uma questão tributária maior para quem recebe mais, ela seria progressiva, e para quem chega até 5 mil, ela seria isenta. Qual é a grande questão que se tem aí, Elias? O país vive uma situação fiscal complicada. A gente entrou num período complicado nessa questão fiscal. Quando você reduz essa taxação para quem ganha menos e que está correto, Elias, você deixa de arrecadar. O outro lado é esse. Reduziu, tudo bem, mas deixou de arrecadar. E aí, o que eu faço agora que eu deixei de arrecadar? Tá? Eu vou conseguir compensar esse montante que eu deixei de arrecadar das pessoas que ganham mais? Tudo bem. Qual é o percentual de pessoas que ganham mais de 5 mil aqui no Brasil? Se a gente olhar os nossos dados pelo IBGE, a gente vai encontrar aí 5%, 4% da população, talvez, Elias. O que seria muito pouco para você recompor aqueles que deixarão de pagar. Tá? O que eu acredito que vai acontecer, Elias, é se zerar o imposto de renda, talvez dentro dos 4 anos de governo. Eu não acredito que seja uma política que será feita de imediato. Talvez o que a gente tenha já para 2023 é uma correção maior dessa tabela e uma progressão para chegar até esse zeramento nos próximos 4 anos. Tá? Isso eu estou chutando. Eu estou indo pela lógica fiscal atual, Elias, que não permitiria, de uma maneira direta, isentar todo mundo. Mas, se a gente sai de uma tabela que hoje é muito próximo a um salário mínimo e meio, tá? R$ 2.000, vamos arredondar a R$ 2.000, se eu pago de 2.000 para a isenção começar em 3, para no próximo ano começar em 4, para no terceiro ano começar em 5, ou alguma outra lógica nesse meio do caminho, talvez seja possível. Eu acredito que isso é o ideal e é o que vai acontecer, Elias. Então, escalonando a isenção e aumentando também e criando novas alíquotas para aqueles que ganham mais
Bem, há um programa que também faz parte de uma das promessas de campanha chamado Desenrola Brasil. O fato é o seguinte, que a família brasileira está enrolada em dívida, até aquela situação lá daqueles que estavam no Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família de novo, entrou na dívida também. E desta feita, o próprio poder público deu todas as condições para isso. Exato. Olha, esse programa Desenrola Brasil é bem interessante, é bem legal quando a gente olha, pensa nele, Elias, tá? Por exemplo, o que ele faz? Negocia as dívidas de famílias que recebem até 3 salários mínimos. Já colocamos o salário mínimo vigente de 320, isso significa, então, famílias que recebem até R$ 3.960, tá? Então, o programa ele vai por aí. É interessante. Quem vai poder entrar? Quem tem dívidas bancárias, quem tem dívidas com demais credores, quem entrou na questão do Auxílio Brasil e contraiu aquele empréstimo consignado dentro do Bolsa Família, dentro do Auxílio Brasil, ou seja, que eu já critiquei aqui várias vezes, você estava numa situação de periculosidade em relação à renda e você assume um empréstimo, enfim, mas quem entrou nisso daí vai poder também entrar nesse programa de Desenrola Brasil e basicamente o que ele fará? Ele tentará renegociar, passar um pente fino em todas essas pessoas e todas essas dívidas, tá? Então o programa chama os bancos, verifica com os bancos as propostas que se tenham para a redução dessas dívidas, ou então para um prazo, uma extensão de prazo com uma taxa de juros mais baixa, e o governo, em alguns casos, pelo que eu andei lendo, será um tipo de analista, será um tipo de fiador dessa operação. Então você tem aí uma lógica muito interessante nesse programa chamado Desenrola, né, que eu acredito que pode dar um gás na economia de 2 formas. Na primeira forma, deixando aqueles que estão devendo uma situação de comprometimento mensal menor, ajudando as pessoas a pagar, ou seja, dinheiro voltando para a economia, pagando aos credores. O dinheiro que sobra, então, de uma prestação menor, já volta também para a economia na forma de consumo. E você também tem um aspecto muito importante, que é a questão do psicológico, da dignidade que vão ter essas famílias, que, quando estão com o nome limpo, você tem aí uma melhora significativa na questão da trabalho, na questão da própria saúde, dentre outras coisas. Então, Elias, eu acho que é um programa muito interessante. Bem, são mais de 30 as propostas, mas tem há quem pense que esse preço de paridade de importação, o PPI na Petrobras, sempre existiu. E parece que isso não é verdade, não é, professor? Tem alternativa? O que é que a gente usava anteriormente? O governo disse que vai acabar com esse modelo na Petrobras. É possível? Elias, possível até é. Rápido é diferente. O governo tem, nesse momento, que voltar a ter uma política de refino do petróleo que foi parada. Isso daí já foi parado, já tem anos, não é? O governo Bolsonaro começou a cair já no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro. E aí você pensa, hoje eu tenho esse refino em produção suficiente para atender o meu país? Não, a gente tem extração do petróleo bruto, é uma coisa, do refino não. Tá? Então eu vou ter que continuar comprando. Se eu tenho que continuar comprando no mercado internacional, eu não vou conseguir, de uma maneira tão rápida, sair do PPI. Tá? Tudo bem. O que o governo vai fazer, acredito eu, nesse caso, Elias, continuar subsidiando. Olha, Petrobras, você vai comprar nesse preço X e o governo vai subsidiar para que você não aumente o preço lá na ponta.
Essa estratégia foi feita já pelo governo Lula e pelo governo Dilma nos seus primeiros mandatos, tá? Não só com a Petrobras, mas também com a Eletrobras, na época, com as empresas distribuidoras de energia, e você deixou represado esse valor. Isso tem seus pontos positivos e tem seus pontos que podem ser negativos, tá? Se você concentra tudo isso para a população, pode ser que a empresa não tenha caixa para as suas modernizações. Enfim, são detalhes, são lógicas que têm que ser discutidas também com o novo presidente da Petrobras, que deve assumir essa semana, já foi indicado, e aí a gente vai analisar o que acontece. Mas, de imediato, tanto é, Elias, que a ação imediata foi manter tudo como está e estudar por 60 dias. Né, mantendo, tinha uma lógica de aumento de combustível, mas ao que se tenta, o governo já falou, segura isso, 60 dias para a gente poder ver. É justamente para estudar. Uma coisa é quando a gente fala, Elias, do nada, não, eu vou acabar. Outra coisa é depois que você assume e pensa, e aí, dá para acabar com isso mesmo? É o que está acontecendo agora. Precisa também estudar a cadeia, né? O resto da cadeia, não é só a Petrobras, nós temos distribuidoras e postos de combustíveis que parece que o percentual aí de lucro pode estar acima, até mesmo do desejo do mercado, porque isso impacta o resto como um todo. Mas há, professor, uma política aí, uma promessa, e essa promessa parece-me que até o mercado pode gostar, que é uma política de preços de alimentos, mas preços mínimos. No passado, existiam os estoques reguladores e o Estado agia meio que como o próprio mercado, né? Olha, o seu está muito alto, eu injeto um pouco mais de alimento para ver se baixa um pouco mais ou melhora a oferta. Isso acabou, professor? Pode voltar? Olha, aqui eu acho que seria uma política muito equivocada, sabe, Elias? Tudo bem, eu acho que reconstruir, recriar o que lá atrás a gente tinha acordado e pode ser interessante para algum ajuste na lógica agrícola, mas regular uma política de preços mínimos dos alimentos, eu não sei se seria interessante, tá? O que a gente tem que pensar, na verdade, eu acho que a proposta ela fica complicada. Tudo bem, coloca o preço mínimo, vou ali para a agricultura familiar. Se for o preço mínimo para a conta do produto, vou pegar aqui, macaxeira, você vai vender uma unidade de macaxeira por R$1. Tá? Eu estou tendo aí uma compra, um pagamento mínimo. Tudo bem. Para o produtor familiar, isso é legal. Mas e para o consumidor? Porque quando eu estou indo para o consumidor com preço mínimo, não me ajuda em nada. Porque eu posso ter variação de preço pelo mercado. O que me vai ajudar aí seria preço máximo. Mas se eu coloco um preço máximo, eu começo a regular um mercado onde o produtor lá atrás pode dizer o seguinte, olha, se for para vender macaxeira por 10 centavos, eu não vou mais produzir macaxeira. Agora eu vou plantar batata doce e aí eu começo a desabastecer o mercado, que foi o que aconteceu em políticas equivocadas lá atrás para o controle da inflação. Tá? É o que a Argentina agora está colocando lá. Tem os fiscais argentinos, Hernandes, agora que está em prática. Eu não acredito nessa política, acho que é uma política muito ruim se a gente for pensar no consumo das famílias. Se a gente for pensar na agricultura familiar, pode ser que se tenha algum êxito, mas ainda não está desenhado de maneira correta isso, ali. Muito bem, professor. Vamos então aguardar um pouco mais. O governo muito no início, uma situação ainda bastante grave dos reflexos de pandemia, guerra, a situação econômica internacional não é boa. É diferente de quando o presidente Lula assumiu o primeiro mandato e até mesmo o segundo mandato, há 20 anos atrás aproximadamente. Então o cenário é um outro. Parece-me que as mesmas soluções encontradas para problemas que persistem e que eram problemas do passado e que estão hoje conosco,
talvez essas soluções não sejam soluções, professor. Com toda certeza. O governo será mais complicado, como você já disse, do que ele assumiu anteriormente, por N questões, tanto macroeconômicas externas quanto internas. Bom, Elias, agora esperávamos ver nesse primeiro semestre, ou como os analistas dizem, os primeiros 100 dias de governo, eles já dizem muito em como que será a gestão nos próximos 4 anos. Professor Lucas Sorgato, muito obrigado. Feliz 2023. Ótimo final de semana aí para o senhor. Feliz 2023 para você e todos os ouvintes também, Elias. Muito obrigado. Professor Lucas Sorgato é economista, professor universitário, está conosco todas as sextas-feiras.